Olá, queridos filhos e filhas! Estamos juntos para mais uma catequese permanente, aprofundamento na fé. Esta é a temporada. E nós vamos hoje falar sobre a necessidade de purificar a fé. Padre, mas como purificar a fé? Vamos lá, daqui a pouco. Mas eu gostaria de dizer, você tem todas as catequeses no YouTube Padre Manzotti. Peço que sempre, ao final da catequese, você interaja. Eu tenho lido, tenho gostado muito das participações, dos questionamentos. Isso tem me ajudado bastante a preparar as próximas catequeses. Então, conto muito com a sua interação. E peço a você, indique para os amigos. Às vezes, a pessoa precisa de um chamado. Às vezes a pessoa precisa de um cutucão para que ela possa perceber, não, eu fiz catequese, mas há temas que eu preciso aprofundar. Como, por exemplo, hoje, a necessidade de purificar a fé. Vamos lá? Nós, não sei se você percebe, vivemos cercados de informações contraditórias. Eu me dou conta disto. Às vezes eu vejo uma notícia, vejo uma afirmação e me questiono, peraí, isso aí reforça em mim a pertença a Deus? Isto é contraditório com aquilo que creio? E estas informações contraditórias podem nos confundir na nossa relação com Deus. Por isso, a catequese de hoje. A necessidade de purificar a fé. Purificar a fé. Libertando-nos das superstições. Superstições. Você é uma pessoa supersticiosa, nos libertando das crendices, nos libertando das práticas mágicas e das falsas doutrinas. Existem muitas falsas doutrinas. Nem tudo o que hoje parece ser comum condiz com a nossa fé. Então nós precisamos fazer isso. É preciso checar se aquela informação bate com a verdade revelada em Jesus Cristo. Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 5. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 24, 1 a 5. Escute. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vede, todos estes edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos. Estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isso? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Cuidai, para que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Atenção, que isso
não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Não vos deixeis seduzir. E existe sim muitas palavras de sedução, crendices, magia, superstição, ocultismo. Essa advertência de Jesus nos chama à vigilância espiritual, nos chama à fidelidade integral à fé católica. Tenho que dizer, a fé católica, que não admite meios termos. Existem alguns pontos centrais. Vamos lá. A fé precisa ser esclarecida e coerente. Não basta se dizer, sou de tradição católica. Ou como disse uma mulher esses dias, padre, eu era católica de IBGE. Achei muito original. É essencial viver os sacramentos. Oportunamente vamos fazer catequese sobre os sacramentos. Mas é importante viver os sacramentos. E já deixo uma pergunta. Você já fez os sacramentos da iniciação cristã? Quais, padre? Eu só vou dar uma palhinha aqui. Batismo, primeira comunhão e crisma. Eu fui batizado, fiz primeiro, mas não sou crismado. Concluo o rito da iniciação. Nós teremos catequese sobre isso. Então, viver os sacramentos, a oração e buscar uma conversão cotidiana. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, sobre o primeiro mandamento, que tem tudo a ver com a purificação da fé. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Você lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável e sempre o mesmo, fiel e perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele fé e confiança plena. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí, esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. O cristão não pode acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, entregar-se a práticas que contradizem esta fé. Por exemplo, superstição, horóscopo, magia, previsão do futuro e também o desespero. O primeiro mandamento, número 2110 do Catecismo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, proíbe, atenção, proíbe prestar honra a outros, fora o único Senhor que se revelou ao seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Vamos lá. Superstição não é fé. Práticas como? Vamos explicar. Cartomancia,
práticas como simpatias, ocultismo e promessas mágicas não condizem com a confiança em Deus. A superstição é um desvio do culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Manifesta-se quando se atribui uma importância, de certo modo mágica, a práticas que deveriam ser legítimas. Velas, incenso e símbolos são válidos quando usados como sinais que conduzem à oração e a Cristo. Velas, incenso, símbolos nunca podem ser usados como objetos de poder em si mesmo. Trevo de 4 folhas. Não passar embaixo da escada. E assim por diante. Ferradura atrás da porta. Esses objetos não possuem poder mágico, nem atraem azar. Crer nisso é cair na superstição. Então, fica um apelo aqui. Limpe sua casa de todos os objetos supersticiosos. Consequência natural. Tire da sua carteira o trevo de 4 folhas. Tire da sua carteira aquele dólar dobrado que diz que atrai dinheiro. Pare de ler a mão. Pare de acreditar em horóscopo e ouvir horóscopo todos os dias. Tem algo mais. Dentro da purificação da fé, os mortos não retornam. Eu sei que esse ponto é difícil. Sei que esse ponto pega mesmo. Nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, negamos a reencarnação ou a comunicação com os mortos. A morte é o fim da peregrinação terrestre. O destino eterno é decidido nesta vida, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. Quando tiver terminado o único, olha a palavra, único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Gente, eu vou de novo. Esse tema é muito importante. Nós não acreditamos, não professamos a reencarnação. Cremos na ressurreição. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais em outras vidas terrestres. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, este texto é lapidar. Decore, anote. Quando alguém for falar com você sobre reencarnação, este é o nosso texto. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: os homens devem morrer uma só vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Os homens devem morrer uma só vez. Marque isso na tua Bíblia. Não existe reencarnação depois da morte. Catecismo da Igreja, 1013. Não existe reencarnação depois da morte. Qual que é o texto bíblico? Vamos ver se você pegou. Hebreus 9, 27. Marcou na tua Bíblia? Os homens devem morrer uma só vez.
Espero ter ajudado neste ponto. E aqui é um dos pontos que mais percebo que é necessária a purificação da fé. Não tem como se dizer católico e crer na reencarnação. São verdades contraditórias. Eu creio na ressurreição, mas não creio na reencarnação. Um próximo ponto. Parece estranho eu falar isso, mas o demônio existe. Eu sei que muitos dizem que o demônio não existe. Até padres, até catequistas. Mas vamos àquilo que é da fé católica. O demônio existe. É uma realidade. Anjo decaído. Anjo caído, se preferir. Pai da mentira. Quem disse foi Jesus Cristo. E pai do egoísmo. A ação do demônio é combatida com oração, jejum e vida sacramental. Sua ação, a do demônio, se percebe mais nas atitudes contrárias ao Evangelho do que em fenômenos espetaculares. Eu sei mesmo que existem filmes que retratam a ação de Satanás e existem alguns que são muito bons, até baseados em um exorcista que era o exorcista do Vaticano. Não vou dizer o nome, mas o inimigo, ele é astuto. Eu falei que é um anjo caído. Ele perdeu a santidade, mas não perdeu a inteligência. O demônio, Satanás, é muito inteligente e ardiloso. Então ele age muito mais nas atitudes contrárias ao Evangelho do que em espetaculares. O catecismo, diz assim: Satanás, ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos, por terem se recusado livremente a servir a Deus, a seu desígnio. Então existe o demônio. E livremente eles se rebelaram. Procure no Catecismo da Igreja o número 414. Vou procurar aqui com calma, até te dando oportunidade para você, veja, diz assim, 414. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos, por terem se recusado livremente a servir a Deus e ao seu desígnio. Completo. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Vou repetir isto. Qual é a ação do inimigo? Ele pode contra Deus? Não. Então, ele se debruça sobre a criatura amada de Deus. Quem? Eu e você, a humanidade. Então, qual é a ação do inimigo? Diz aqui no finalzinho. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Catecismo da Igreja Católica, 414. Vamos mais um ponto de necessidade de purificação da fé. O ecumenismo. O ecumenismo é algo maravilhoso. Um ponto extremamente positivo. É o diálogo com outras vertentes cristãs, em busca da unidade. Ecumenismo difere de diálogo interreligioso. Ecumenismo é um diálogo com as outras correntes que aceitam Jesus Cristo. O diálogo interreligioso
é o diálogo com religiões que não aceitam Jesus, não cristãs. Ambos visam a paz e as causas sociais. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e da verdade de que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos estes bens provêm de Cristo. Todos provêm de Cristo. Nós acreditamos nisso. E levam a Ele e chamam por meio deles mesmos para a unidade católica. Não é possível conciliar crenças incompatíveis como Espiritismo e Cristianismo. Ou se, eu falei, já expliquei isso, ou se crê na ressurreição ou na reencarnação. Falemos sobre promessas. Eu primeiro quero dizer o que não é purificação da fé. Promessas não são negócios com Deus. Isso não é. São atos de penitência e sacrifício pessoal que acompanham um pedido de graça. Não é negócio, mas é um ato de sacrifício pessoal que acompanha um pedido de graça. O apóstolo Paulo, antes de embarcar para Cencreia, ele fez um voto. Ele raspou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Onde que está isso, padre? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Fica fácil de você lembrar. Atos, capítulo 18, versículo 18. Eu vou ser literal aqui, para que você possa lembrar. Depois confira, nós fizemos até um estudo sobre Atos dos Apóstolos. Diz assim: Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda há algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Cencres, só mudou a forma de chamar, porque terminara um voto. Portanto, é lícito fazer as promessas, é lícito fazer um voto, mas nunca como negócio. É um ato voluntário de uma penitência, de um ato de amor a Deus. Jesus Cristo é o centro e a plenitude da revelação. Ele não é, aqui é outro ponto importante. Nós estamos falando da centralidade de Jesus. Quem é Jesus para você? É um profeta? Não. É um médium? Não. É um mestre espiritual? Não. É um homem grande terapeuta do mundo? Não. Respostas insuficientes. Só existe uma resposta certa. Aquela que Pedro falou de quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dizem que és um profeta, Jeremias, etc. Para vós, quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, o nosso Deus e Salvador. Esse é o ponto central. Tendo isso claro, não precisamos de amuletos, trevos, ferraduras para atrair a sorte ou proteção. Tudo o que precisamos está em Jesus Cristo, unicamente, plenamente e definitivamente. Ele se faz presente, repito, nos sacramentos. Fora dele, qualquer busca por resposta é perda de tempo e perda da paz espiritual. Purifiquemos a nossa fé. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, nosso Salvador e Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Diante de Ti, colocamos nossa fé.
muitas vezes frágil, confusa, ferida pelas falsas promessas deste mundo. Purifica, Senhor, o nosso coração de toda superstição, medo, engano. Liberta-nos de confiar em sinais vazios, em forças que não vêm de Ti, em caminhos que não conduzem à salvação. Ensina-nos a crer com simplicidade, a viver uma fé sincera, coerente, fundada na Tua palavra, alimentada pelos sacramentos e fortalecida pela oração. Senhor, aumenta a nossa fé e faz de nós testemunhas fiéis do Teu Evangelho, que jamais procuremos fora de Ti as respostas que só em Ti poderemos encontrar. Amém. Gostou desta pregação? Pregação não, catequese. Mas não deixa de ser uma pregação. Acredito que toquei em alguns temas delicados, né? Mas aí tá para aprofundar, rever, repensar, purificar. Eu tenho certeza que, de repente, você conhece alguém que precisaria purificar a fé. Então mande para esta pessoa. Vai lá, pega o aviãozinho, envia. Lembrando que sempre estamos nesta proposta de aprofundar a fé, enriquecer a fé. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, espero os seus comentários, espero que mande para alguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Até a próxima catequese. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.